Ela veio falar sobre seu livro, O Pequeno Segredo, e autografar a obra. A Heloísa Schurman é de uma família conhecida pelas viagens ao redor do mundo. Esse encontro foi elaborado para que haja uma troca de conhecimentos entre os participantes. Então, portanto, vamos todos participar com perguntas e tirando as dúvidas. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, é um imenso prazer estar aqui para poder conversar com vocês, fazer esse bate-papo. Nós estamos felizes porque Florianópolis é a nossa casa. Eu sou carioca, mas o Vilfredo, capitão Vilfredo, nascido aqui, e todos os meus filhos também. Então nós estamos de volta para lançar o livro em casa. Muito bom, muito bom. Vamos dar início então a algumas perguntas, né? A família Schurman se tornou internacionalmente conhecida pelas viagens ao redor do mundo a bordo de um veleiro. Das culturas que a senhora conheceu, qual considera a mais marcante? Para mim, a Polinésia, a cultura polinésia é uma cultura muito pura, muito bonita, que as pessoas têm um coração muito bom. É um pouquinho como o brasileiro, mas eles são muito mais, por estarem isolados em ilhas, né, através de todo o Pacífico, eles são muito inocentes, não tem ainda uma civilização completa com prédios e assim, sabe, que leva esse estresse. O pessoal é muito calmo e uma cultura de dança, de música e de muito carinho. Muita harmonia, né? Muita harmonia. Legal. Viajar em família, em qualquer circunstância, exige muito planejamento, né? Quais eram os seus medos antes de se lançar ao mar na primeira viagem em família? O meu grande medo, quando eu lancei, né, saímos de Vilfredo, eu e as crianças, não era nem o medo do mar, não era nem o medo das tempestades, era a ansiedade quanto à educação dos nossos filhos. Vocês imaginem que em 1984, sem internet, né, sem os meios de comunicação de hoje, nós tiramos os nossos filhos da escola e levamos para navegar conosco. E passamos 10 anos, os nossos filhos tinham 15 anos, né, 10 anos e 7 anos. Então, o meu medo era de ver esses meninos assim, crescendo a bordo e o que eles iam se tornar. E para assim, nossa felicidade, vivendo a bordo, estudando por correspondência, demos aula para eles e eles hoje, como eu sempre digo, se tornaram cidadãos do mundo, mas ao mesmo tempo todos eles têm sucesso naquilo que eles escolheram como profissão. O Pierre, mais velho, é um empreendedor na área de tecnologia da informação, tem a sua própria empresa. O David é o nosso sócio dentro da empresa, ele que toca a nossa empresa, é diretor de cinema. E o Wilhelm, nosso filho que saiu com 7 anos, passou 10 anos no mar, voltou ao Brasil com 17 anos, é campeão mundial de Fórmula Windsurfing, acabou de ficar campeão sul-americano e tem mais de 50 títulos mundiais. Então, cada um deles escolheu a sua profissão e, assim, esse medo que eu tinha realmente era infundado. Eles se tornaram pessoas muito legais. Muito incrível, muito incrível. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Oi, Heloísa. Oi. O nome do livro é Pequeno Segredo, né? Qual que é esse Pequeno Segredo? Eu vou deixar você ler para você saber. Não vou revelar. Posso dar uma dica? Não vou contar. Então eu queria pedir para você destacar uma passagem que você acha que é legal para a gente. Uma passagem do livro? Quando nós estávamos chegando na Ilha de Páscoa, a Cat tinha 6 anos. E à medida que a gente chegava, a gente falava, vamos chegar na Ilha de Páscoa, que legal, vamos visitar os moais. Nós, como adultos, estávamos entusiasmados, né, de ver os moais, porque a Ilha de Páscoa é toda uma mística, um mistério. E quando nós chegamos lá, desembarcamos, a Cat botou o pé na terra, a primeira coisa falou, cadê os coelhinhos? Eu falei, que coelhinhos? É a Ilha de Páscoa, devem estar aqui os coelhinhos da Páscoa. Aí eu falei, mas Cat, o nome é Ilha de Páscoa. Você vai explicar para uma criança de 6 anos que o nome da Ilha de Páscoa, mas não tem coelhinho? E ela falou, não, eu tenho certeza que os coelhinhos deixaram os ovinhos de Páscoa para mim.
Aí eu fiquei assim, numa saia justa. Saí pelo supermercado, era o mês de agosto, não tinha um ovo de Páscoa, não tinha nenhuma bolinha de Páscoa para dizer que era Páscoa. E eu comentei isso no meu blog, que a gente fazia um blog, e eu comentei no meu blog. E nós havíamos encomendado umas peças de reposição para o nosso barco. E passado uma semana chegaram as peças de reposição para o motor, e foi minha sobrinha que mandou de Miami, e quando eu abri, a Wilfredo abriu as peças, ele disse, olha, tem umas coisas esquisitas aqui. E me deu. E era um saco de ovinhos de Páscoa de plásticos coloridos. Eu fiquei tão emocionada, eu falei, ai Fernanda, você não sabe como isso me emocionou. Mandei para ela agradecimento, fomos para o supermercado, compramos bolinhas de chocolate, qualquer coisa, não importava o que tinha, abrimos os ovinhos, guardamos. E aí o nosso tripulante, Jaime, foi para a terra de manhã cedinho, fez uns buracos assim, perto dos moais e colocou. Aí quando ela acordou, eu disse, vamos procurar os ovinhos de Páscoa. Porque nós vivíamos procurando o tal dos coelhinhos, né? Aí quando nós chegamos, ela procurou num ninho, procurou no outro ninho e não encontrava. Até que de repente eu falei, eu acho que eu estou vendo uma coisa ali. Aí ela foi correndo e achou os ovinhos de Páscoa. A foto está no livro. Ela sentadinha, segurando os ovinhos de Páscoa. E ela virou e disse assim, viu? Eu sabia que os coelhinhos iam deixar para mim os ovinhos de Páscoa. Obrigado, Mois. Então esse foi um momento muito marcante, porque a inocência da Cat, mas assim, a certeza que ela tinha que os coelhinhos não iam deixar ela na mão. Legal, legal. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Boa noite. Boa noite. Esse livro também, como os outros, eu li, em 2 dias eu li esse livro, ótimo. Obrigada. Como sempre, né? Eu queria só aqui uma informação, em termos náuticos, né? Na página 151, o vento rondou, quer dizer que mudou, chama-se mudar de sentido. Mudar de sentido, mudar de direção, Enfunar as velas, na página 154. Quer dizer que você solta as velas. Solta as velas e elas enchem, que elas com vento. Isso, enchem com vento. Eu queria também, na página 163, vocês estavam chegando em Madagascar, né? Aí vocês não atracaram porque havia a notícia de uma epidemia de cólera. Isso. Então, a Cat ficou muito triste por causa disso, né? Então eu procurei saber, lêmures, esse bichinho aqui? É esse bichinho aqui. No filme do desenho animado, lembra? Tem os lêmures, né? E saiu depois, anos mais tarde. Então são esses bichinhos, porque quando nós passamos na primeira viagem, nós tínhamos passado lá e eu fui atacada, ninguém me disse nada. Eu levei banana, então você leva banana para os lêmures. Quando eu vi, tinha uns 3, 4 lêmures subindo em cima das minhas costas. E eu disse para ela, nós vamos lá para ver os lêmures. Mas infelizmente ela ficou triste porque não deu para desembarcar. Não voltaram mais lá. Não, porque aí já era contra vento e contra a direção. Muito obrigada, querida. De nada. Obrigado, obrigado. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Eu tenho uma pergunta, uma dúvida. Como e quando foi o seu primeiro contato com a Kate e a família dela? Foi na Nova Zelândia, nós chegamos em 1991, perto do Natal, e nós estávamos lá ancorados numa baía, éramos os primeiros barcos brasileiros, e 500 pessoas moram nessa cidadezinha, né, de Opua. E nós estávamos lá e de repente passou uma pessoa com um bote, um homem com um botinho, e viu a bandeira brasileira. Aí ele falou, brasileiros! Aí o Wilfredo estava em cima e falou, não, somos brasileiros. Você também? Ele falou, não, eu sou neozelandês. E aí ele falou, minha mulher é brasileira. Aí eu falei, meu nome é Heloísa, meu nome é Wilfredo. Aí eu disse, posso trazer minha mulher aqui? Aí o Wilfredo falou, não, pode vir jantar. Logo de cara, vai, vamos jantar. E ele disse, eu trago o vinho. E aí nós conhecemos a Giane, e o Robert. E a primeira coisa que a Giane falou para mim, disse, eu estou grávida. Essa foi o meu primeiro encontro com a Cat. Não saberia nunca que eu ia me tornar mãe daquele bebezinho. E uma história incrível também, né, depois. Como foi decidir pela adoção de uma criança soropositiva, em família, assim? Olha, não é uma criança soropositiva, é uma criança. O fato que ela era soropositivo
não influenciou, ou nem negativo nem positivo, porque nós já estávamos apaixonados pela Cat. O momento que os olhinhos dela, o sorriso dela conquistou o nosso coração, nós já ficamos apaixonados. E quando o Robert realmente nos contou a condição dela, a primeira reação nossa foi assim, de surpresa, um choque, porque nós não esperávamos, conhecíamos a família e não esperávamos que isso tenha acontecido. E sabíamos que ela tinha sofrido esse acidente em 89, eles nunca souberam, né, que eles eram soropositivos, até a Cat ter 1 ano, mas não influenciou. Eu acho que assim, um filho, quando vem, uma filha, para você, que é dada de presente pelo céu, pelo ser superior, você aceita como ela é, seja soropositivo ou não. É um ato de amor que a gente tinha no coração. Certeza, muito bacana. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Eu tenho Estão encabulados? Pode perguntar, viu, pessoal? Vamos aproveitar, ninguém leva dúvida para casa. Não é sempre que eles estão aqui, daqui a pouco eles vão de novo viajar. Heloísa, como é que foi a reação dos seus 3 filhos quando souberam que ia adotar a Cat e principalmente quando ela souberam também da doença dela? Olha, o Dylan, o mais novo, tinha 18, o David tinha 20 e o Pierre 24. Então já eram adultos, eles não eram crianças pequenas. E a reação deles foi de alegria, porque eles disseram, nós vamos ganhar a nossa irmãzinha. A única preocupação deles era assim, que o fato de que, sabe, a doença na época, em 92, era ainda 95, era uma doença mal conhecida, não tinha os remédios que tem hoje. Então assim, a preocupação deles era com a saúde dela. Mas eles aceitaram, olha, foram assim... Somente eram 3 homens, né? São 3 homens e ganharam a irmãzinha. E Cat, sempre animada com aquela luz, conquistou o coração de toda a família, assim, imagina, né? Assim, demais. E a luz dela, o olhar dela, o brilho dela, tem até hoje, assim, nos acompanhado na nossa vida. Isso dá para perceber nas fotos que tem no livro, não sei se alguém já pôde ver as fotos, são incríveis mesmo. Mais uma pergunta? Luísa, como é que você se virou para ensinar o teu filho de 7 anos, que ficou 10 anos no mar, ensinar português, matemática, essas coisas, que de qualquer maneira seria importante quando ele voltasse para o Brasil? Nós nunca deixamos de falar com eles em português, apesar de que a escola era americana. Eles leem, né, liam muito em português, mas eu tinha um aliado maravilhoso, uma palavrinha pequenininha de 5 letras, tempo. Então, nós sentávamos às vezes 5, 10, 15, 25 dias no mar, sem porto nenhum para parar, e nesse tempo nós sentávamos, fazíamos adições, aproveitávamos para conversar, ler, discutir o que nós líamos. Então isso deu para eles continuarem com o português sem perder o idioma, né, materno, o idioma da pátria. E foi muito importante para eles, porque mesmo falando inglês, depois francês, depois espanhol, eles terem essa base do português. Então foi realmente assim um pouco de disciplina também, e isso valeu para nós. E uma outra pergunta minha, assim, como que foi a documentação para a adoção da Cat? Foi muito burocrático? É sempre burocrática. Não, na realidade nós entramos com os papéis de adoção aqui no Juizado Menores em Florianópolis, sentamos com o juiz, para ele nós contamos a condição dela e pedimos, passamos por todos os trâmites normais, só que em tempo menor, devido ao estado de saúde dela. Então, em vez de demorar assim 1 ano, eles apressaram as visitas, eram quase que bimensais da assistente social, para ver se ela estava se adaptando, se ela realmente estava na família, né? Que na realidade, quando o juiz dá a sentença, não é porque um casal está procurando uma filha, é porque uma criança precisa de uma família. E isso, sabe, quando nós estávamos adotando a Cat, vimos diversos casais adotando crianças, e muitos deles estrangeiros. E gente dizia assim, mas o casal estrangeiro, os casais estrangeiros passam pelo mesmo processo que nós passamos. E nós tivemos que ter
depoimento de pessoas para dizer que nós não éramos malucos. Bons amigos, né? Eles moram no barco, deram uma volta ao mundo, não são malucos, não. Que nós não éramos malucos. Uma exigência foi que nós mudássemos para uma casa e não vivêssemos no barco, porque disseram que barco não era um lugar que podia criar uma criança. Então tiveram todos esses trâmites que nós cumprimos assim, perfeitamente. E uma das coisas que eu digo sempre, que Cat é a nossa filha do coração. Eu não digo assim, eu tenho 3 filhos biológicos e uma filha adotada. Eu digo, tenho 3 filhos e uma filha. Então, são filhos, do partir do momento que você adota, que aquele papel é assinado, ela passa a ser a sua filha. E a Glória Maria, que escreveu atrás do livro, a contracapa, ela disse para mim, Luísa, essa coisa assim, a Glória Maria tem duas filhas adotadas. Qual é a diferença? No momento que ela é sua filha. E ela disse uma das coisas que eu mais gostei, que num momento no seu livro você fala em filha adotada. E na realidade é uma filha, é minha filha. Tem uma parte do livro onde cria uma polêmica, né, entre a avó da Cat, a avó biológica, e vocês, assim. Que ela quer tomar a Cat, a partir do momento que parece que o pai da Cat morre, ela quer tomar a Cat, achando um absurdo que a Cat possa ser criada, né, por uma família aventureira, na verdade. Como que é a tua relação com ela agora? Assim, tu tem contato? Acabei fazendo uma semana de receber o e-mail dela. E assim, mantemos uma amizade, um relacionamento. Porque foi difícil, né, para ela. Mas não conta, foi difícil. Não, foi difícil realmente, mas mantivemos um relacionamento de amizade. Ela liga de vez em quando, nós nos falamos, porque foi uma perda para ela. Ela não perdeu só a Cat, ela perdeu o filho, ela perdeu a nora e perdeu a neta. Todos os 3, a família inteira, não existe mais hoje, felizmente faleceram, né? Então estão num outro plano. E para ela também foi muito difícil. Foi difícil até para ela aceitar que o filho tivesse essa doença. Também. Amor, aqui. Vamos para as últimas perguntas. Boa noite. Boa noite. Eu queria só esclarecer o seguinte. Eu fui adotado com 1 ano de idade também, né? Ao contrário, eu sempre soube que eu era filho adotivo. Era isso que eu ia perguntar, a menina acabou se respondendo, né? Sobre dizer para a criança se ela é adotada, em que período que se deve ser dito isso, em que idade que se deve ser dito, ou já com 5, 6 anos, ou quando ela estiver com 17, 18, ou não falar. Eu sou sempre a favor de falar a verdade. Então, Cat sabia, porque quando nós adotamos, ela tinha 3 anos, eu tenho meu papai, tenho a mamãe, tenho o daddy, tenho a mami, ela já sabia, mas sempre eu sou a favor de que se fale, porque existem muitos traumas quando a pessoa mais tarde descobre que foi adotada, né? E isso causa problemas, mas eu acredito que sempre. E ela lidava muito bem, porque ela conhecia a família dos pais dela, biológico, né, os pais, e a nossa família. E tanto que na escola ela disse, toda feliz, todo mundo ficou com ciúme de mim. Eu falei, por quê? Porque eu tenho 2 árvores genealógicas. Ela então teve que fazer as 2 árvores dela. E tínhamos contato com os avós, com a tia dela que vinha visitar sempre. Então foi muito importante, e até ela saber lidar com essa família dela, né, que era uma família estendida. E todo mundo que amava ela se sentia, puxa vida, eu tenho uma grande família que me ama muito. E eu sou a favor de que se conte. Tem uma pessoa que recentemente falou para mim, minha filha tem 5 anos, eu devo contar, eu já devia ter contado. Vai aos pouquinhos dizendo, você é minha filha do coração, você não nasceu da barriga, você nasceu aqui. E assim que a criança vai sentindo que não importa de onde ela veio, ela é amada. Porque o amor, na realidade, ele é transmitido, a criança sabe quando o pai ou a mãe ama ela, né? Na realidade, quando eu fui adotado, eles eram meus pais, eu não conhecia pai nenhum. Eu era filho deles, né? E você sabia? Sim, sabia por eles das piores formas possíveis, né? Deles e dos vizinhos, né? Os vizinhos que naquela época, ainda hoje tem, né? Existe a fofoca, né?
Existe o que faz a fofoca, existe o que escuta a fofoca e o fofocado, né? Era eu na época. E eu soube por esse tipo e também pelos próprios padrastos que diziam, comentavam, era filho de uma prostituta, filho de uma vagabunda, filho disso. Então era esse o comentário.